Estamos de volta com o primeiro bloco do programa Visão Política pela FGF-TV, canal Universitário 14 da NET e Rede Pública de Televisão Cearense. Para você, assinante que ligou agora, o programa vai discutir hoje os vários aspectos do significado da eleição de Barack Obama e sua influência em todo o mundo. E para discutir estes vários aspectos desta eleição, nós temos as participações dos nossos colaboradores, os professores Cândido Albuquerque, Rui Martinho Rodrigues e Luiz Sérgio Santos. E eu queria colocar para vocês nesse instante, com base nesses dados que foram objeto do comentário de abertura do programa, o que representa a eleição de Barack Obama hoje, Luiz Sérgio, numa perspectiva não só multiculturalista, mas fundamentalmente uma perspectiva política para o mundo, notadamente quando estamos aí, segundo os experts, vivenciando a mais profunda crise do capitalismo, da economia, até superior à chamada e conhecida depressão de 29. O que representa isso na sua leitura? Você que, além de ser um jornalista muito experimentado, você morou nos Estados Unidos, você fez mestrado e, portanto, conhece um pouco mais daquela nação. Arnaldo, é uma mudança real e simbólica muito fortes. Real, porque é um fato, e simbólica, porque mexe com o imaginário do mundo e, principalmente, mostra um reposicionamento do comportamento do povo americano, em especial do eleitor americano. A eleição do Barack Obama consagra, principalmente, uma trajetória pessoal dele como político. A gente, lendo dados biográficos, vê que ele tinha nisso uma meta, que ele, de fato, se preparou para isso, vivenciou dentro do Partido Democrata uma disputa extremamente intestina com a sua principal oponente, a Hillary Clinton. Se a gente lembrar alguns anos, o pastor negro Jesse Jackson não obteve êxito, ele tentou também ser o candidato democrata numa sessão presidencial, não conseguiu. 1980, passou, né? Não passou das primárias. Então, a eleição do Barack Obama tem esse recorte real muito contundente e um reposicionamento simbólico muito forte em relação ao que você destaca no seu editorial, ao segregacionismo, ao separatismo, ao racismo, que é muito contundente nos Estados Unidos, não somente na parte dos brancos, mas também por parte dos negros. Alguns líderes negros, como a Malcolm X, defendia o racismo dos negros em relação aos brancos. Quer dizer, a gente no Brasil está muito acostumado ou desacostumado a entender como o comportamento de brancos em relação a negros. Lá é uma coisa que recíproca. Realmente é recíproca em algumas regiões. Então, é um evento que o mundo sauda como uma perspectiva positiva. Eu sou relativamente cético em relação ao que o Barack Obama pode fazer. Porque ele está herdando 3 problemas estruturais extremamente graves, 2 externos, Afeganistão e Iraque, e um externo que é extremamente profundo. Daqui a pouco, que eu acho que nós vamos falar sobre esse assunto. Eu queria, nesse primeiro momento, colocar a impressão de cada um de vocês. Doutor Rui, você como historiador na área política, sobre uma perspectiva histórica, o que representa a eleição do Barack Obama com esse multiculturalismo que ele consubstancia a partir da sua origem, do seu nome, como eu coloquei aqui? Do ponto de vista do multiculturalismo, o Luiz Sérgio já colocou muito bem. Eu destacaria uns aspectos que têm sido negligenciados pela cobertura da imprensa. Primeiro, eu quero sublinhar que há uma certa alternância nos Estados Unidos entre republicanos e democratas, pelo menos desde o pós-guerra. Truman foi sucedido por Eisenhower, que era democrata, e foi sucedido durante a Guerra da Coreia. Há um outro aspecto: o presidente que entra em guerra perde a presidência, Depois tivemos 8 anos de Eisenhower, republicanismo, aí seguiram-se 8 anos de democratas com o período Kennedy-Johnson. E Johnson não teve coragem, não teve condições de ser nem sequer candidato do partido em 68, e os republicanos voltam. Aí tivemos 8 anos de republicanos, que foi o período Nixon, Gerald Ford. E em seguida vieram 12 anos, e foi uma exceção, 12 anos para um partido só, 12 anos de republicanos com Reagan e
junto com Bush pai. É uma alternância que independe de haver ou não um candidato negro. E essa alternância é mais certa quando há uma crise econômica, como houve em 1980, inflação e desemprego no governo Carter, ou uma depressão grande, como o presidente Hoover perdeu para o Roosevelt, ou guerra. Em 52, Truman perde uma eleição para Eisenhower porque estava em guerra. E novamente, em 68, os democratas perdem a presidência dos Estados Unidos na guerra do Vietnã. E agora as duas coisas estavam juntas, guerra e crise econômica, e uma grande crise econômica e financeira. Então essas duas coisas seriam suficientes ao lado do presidente de maior índice de rejeição da história daquele país, né? Não vamos dizer da história desse país, mas a maior índice de rejeição da história dos Estados Unidos é do presidente e do candidato governista. Então seria muito difícil um candidato perder. Agora, com relação às questões étnicas, eu diria que Weber tem uma ideia de que a civilização crescentemente se torna racional. Dentro de uma racionalidade crescente, esses fatores étnicos tendem a ser minimizados. A pessoa não vai escolher, uma empresa americana não vai escolher um analista de sistema pela cor da pele. Uma empresa de aviação não vai escolher um piloto pela cor da pele, mas pelas qualidades desse piloto. E um partido político e os eleitores não vão escolher um líder político pela cor da pele. Vamos escolher pela habilidade que ele tem de se comunicar com o público, que é praticamente essa a função hoje de um presidente. O Ronald Reagan não entendia nada de coisa nenhuma. E foi um presidente que foi reeleito e fez o sucessor, e a segunda eleição dele foi uma das maiorias mais expressivas da história dos Estados Unidos. O nosso presidente também está minimizando a cor da pele? Estou minimizando a história da importância da cor da pele? Estou minimizando isso, até porque o racismo americano é muito forte, mas tem características muito específicas. Eles têm uns testes sociométricos em que eles fazem perguntas assim. Eu já li um teste sociométrico americano com relação ao antissemitismo. Então faziam perguntas assim: o senhor se importa que um judeu trabalhe na sua empresa? A maioria das respostas dizia não. O senhor se importa que um judeu more no seu condomínio? Aí já apareciam algumas respostas negativas. O senhor convidaria um judeu para almoçar na sua casa? Aí já haviam muitas respostas negativas. O senhor admite que ele casaria com a sua filha? Aí todos respondiam negativamente. Então acho que é a mesma coisa. O senhor se importa que um negro seja presidente? Não. Ele mora no seu condomínio, alguns já vão achar ruim. O senhor convida para almoçar na sua casa? De jeito nenhum. Casar com a sua filha? Nem pensar. Veja, o Kennedy era um presidente engajado nos direitos civis, na época da campanha dos direitos civis, patrocinada pelo Luther King. E corria uma anedota na época nos Estados Unidos, de que a filha dele era pequenininha e no café da manhã, a família Kennedy reunida em torno da mesa, a filha pergunta: papai, eu posso casar com o filho do pastor Luther King? E ele, no susto, respondeu: de jeito nenhum. Aí a menina diz: mas por quê, papai? E ele fica sem saber dar uma explicação para não querer o casamento da filha com o filho do Luther King, e aí responde na improvisação: porque eles são protestantes.